Podcast Pode Incendiar. Oferecimento Casa das Bombas e Ferragens. Linha completa de utensílios para a sua casa. Soluções para chácaras, sítios e áreas rurais. Casa das Bombas e Ferragens. Fala, minha gente bonita, povo santo de Deus, sejam todos bem-vindos a mais um Pode Incendiar, o podcast mais carismático do Brasil. E hoje nós temos aqui a presença ilustre de outro Wesley aqui, Wesley Silva está aqui conosco. Seja bem-vindo, meu irmão, a paz de Jesus. Muito obrigado pelo convite, né? Primeiro eu quero dizer que é o melhor nome que tem, né? Sim, lógico, para ajudar tanta gente a se chamar do Wesley deve ser ótimo, com né? Com certeza, abençoado de Deus. Eu ainda falei que nós vamos montar aqui ainda um dia um ministério só de Wesley, porque eu conheço o Wesley que toca teclado, violão, bateria, canta. Olha, dá para montar um ministério um dia só de Wesley. É uma benção, né? É uma benção. Povo de Deus, você que nos acompanha aí através das ondas sonoras da Rádio Alvorada, a Rádio da Família 106.3, fica ligado que tá começando o Pode Incendiar, o podcast mais carismático do Brasil. E você que nos acompanha aí através do YouTube da Rádio Alvorada Londrina, comenta, faça sua pergunta, compartilha que hoje nós teremos uma noite tremenda, ó. Já vamos começar incendiando. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai amado, Pai querido, nós queremos rezar, Senhor, e dizer que é muito bom estarmos aqui. É muito bom, Senhor, ter a presença aqui do Wesley, nosso irmão, Senhor, missionário, Senhor, que hoje vai partilhar um pouquinho da sua vida, da sua história, da sua experiência, Senhor, com a palavra. E nós queremos também, Senhor, colocar no teu coração a vida de todos esses que nos acompanham semanalmente, aqueles que nos assistem, mandam mensagens, Senhor, rezam conosco, que esse podcast possa nessa noite adentrar os corações e fazer aquilo que o Senhor quer que ele faça. Nós rezamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, Wesley? Amém. Wesley, fala um pouquinho de mim. Carismático desde quando? Quantos anos você tem? Como que foi essa experiência? Já nasceu carismático? Como que é isso? Não, ao contrário, né? Venho de uma família bem complicada, né? Uma família, uma parte era aqueles católicos não praticantes, a outra parte era pessoas que mexiam com ocultismo, outras nem tinham religião, então eu venho desse berço, dessa família. Eu tive a minha experiência com o Senhor no ano de 2009, aqui na Renovação de Londrina, numa experiência de oração. Você é de Londrina? Sou de Londrina mesmo, tenho 26 anos hoje, né? Então eu comecei muito cedo, né? Eu sempre digo que tudo na minha vida é apressadamente, né? É a palavra da minha vida, tudo na minha vida é muito apressado, né? Deus tem pressa, né? É um carisma que Deus colocou dentro do meu coração. Então eu venho dessa família, eu tive um problema de hormônio com 6 anos de idade, eu já tinha hormônios de um adolescente jovem, então... Uma puberdade antecipada? Muito antecipada, tudo apressadamente. E assim, dentro desses problemas, eu nasci e cresci na Zona Norte de Londrina, lá no Cincão, nos 5 conjuntos. Abraçar o povo dos 5 conjuntos. Abençoado, decanato abençoado de Deus. E eu nasci e cresci lá, e dentro dessa vida, né, dessa desregulação hormonal, também vem a desregulação emocional, né, em todas as áreas sexuais, né, por conta de todas essas questões. Então, desde muito cedo, eu nem lembro nem com quantos anos que eu perdi a minha virgindade, bebedeiras, baile funk, e também com esse ódio no meu coração. Eu não fui criado pelos meus pais, eu fui criado pelos meus avós. Então, essa ausência dos meus pais me causou muitas coisas, né, com as minhas escolhas erradas também, acabou gerando muitos problemas dentro da minha casa. Raiva, ódio, mágoa, ressentimento e tudo que você puder imaginar. E aí eu conseguia preencher, entre aspas, o meu vazio, né, conseguia compensar aquela falta que eu tinha, aqueles problemas que eu tinha, tanto físicos, né, hormonais, espirituais e emocionais, porque uma pessoa sem Deus, né, é uma pessoa que ela não tem para onde ir, né, ela não tem caminhos. E dentro desse aspecto, eu acabei indo para uma experiência de oração
acabei indo para uma experiência de oração dentro da Renovação Carismática, aquelas experiências antigas de 3 dias, né? Sexta, sábado, domingo, ali no Emaús. E eu fui nessa experiência de oração porque dentro da minha casa estava insuportável. De qual grupo de oração, você lembra? Era uma experiência de oração do decanato. Do decanato, Era legal. uma experiência de oração do decanato, então tinha vários grupos, né? Mas principalmente o foco nos jovens, né? Legal, Era uma experiência de oração mais jovem. Em 2009. Em 2009. Dia 2, 3 e 4 de outubro de 2009. Ai, que benção, hein? E aí eu fui nessa experiência de oração para fugir um pouco da minha casa e atrás das mulheradas, né? Do retiro. Sim. E aí chego lá, no sábado de noite eu sou impactado pela palavra de Deus. Nem lembro quem era, mas era um senhor. E esse senhor pregou a palavra com tanta autoridade, com tanta unção. Ele falou praticamente a minha vida inteira naquela noite de batismo no Espírito Santo. Começou às 11h30, eu não esqueço a pregação dele, e eu nunca conheci alguém com tanto domínio da palavra, tão cheio do Espírito Santo, e aquilo me impactou. Eu falei, como que pode eu, que não conheço, que não conhecia Deus, que não tinha essa experiência, eu fiquei impactado de ver uma pessoa com tanto conhecimento da palavra e tão cheia do Espírito. E Wes, como é impressionante. As pessoas quando vêm aqui no podcast, é quase sempre o mesmo discurso. Eu fiz um encontro e lá falaram toda a minha vida. E eu quero dizer para você que nos acompanha, que está nos ouvindo, nos assistindo, né? A solução, né? A solução. Em Jesus Deus, Cristo. a solução para todas as coisas. Gente, a solução porque muitas vezes, talvez você que está nos acompanhando pense assim, minha vida está perdida. Eu não sei mais o que fazer. Por isso eu quero dizer para você, nós estamos aqui em setembro, no mês da palavra de Deus. Eu quero dizer para você assim que provavelmente perto da sua casa ou perto do seu trabalho, onde está passando aí, deve ter um grupo de oração onde com certeza prega-se a palavra verdadeiramente e que pode mudar o rumo da sua história, né, Wesley? Como mudou a sua, né? Talvez você esteja naquele caminho todo escuro, né, sem saber por onde ir. A palavra de Deus, ela vai dizer, lá no Salmo 118, ela vai dizer que a palavra de Deus é como uma lâmpada que ilumina os nossos passos, né? Como um facho de luz que ilumina o nosso caminho. Talvez você se encontre sem caminho, sem esperança. A palavra de Deus pode dar direção para a tua vida juntamente com o Espírito Santo. E aí, Wesley, você acabou de falar da palavra, né? Da palavra. Eu te conheço já há algum tempo. Eu acho, será que é desde 2009? Eu acho que né? 2010, eu te conheço bastante, assim. E aí você fez o encontro e aí tomou uma decisão, como foi? E de lá pra cá não voltou pro lamaçal ou... Como que foi isso? Porque as pessoas que nos assistem, elas precisam... Às vezes elas pensam que nós somos perfeitos e aí... Misericórdia. E aí estamos aí em luta de buscar a Deus de todos os dias. Então, tudo que você... hoje vai partilhar aqui conosco, está partilhando, com certeza alguém deve se identificar. Como foi isso? Tomou uma decisão de ir lá para cá nunca mais ou não? A minha decisão, né, eu sempre digo assim, que a minha decisão naquele retiro, né, eu não acreditava em Deus, eu cheguei ateu nessa experiência de oração. Você não acreditava em Deus? Não acreditava em Deus, por tudo aquilo que eu passava, pelos meus sofrimentos. Deus é esse, né, que não cuida. Deus é esse que não me ama, né, que me colocou dentro dessa família, e assim eu fui impactado pelo Espírito Santo naquele retiro e eu decidi por Deus. Então eu pedi uma Bíblia de presente e comecei a comer as Sagradas Escrituras, né, a me alimentar dela. Comecei a frequentar vários, né, grupos de oração ali da região norte, tinha muitos grupos de oração nessa região. Então a gente ia domingo de manhã em um, domingo de noite em outro, sábado no outro. A gente queria se preencher, né? A gente queria verdadeiramente mergulhar nesse Espírito Santo, nessa presença de Deus que a gente havia experimentado. E aí, dentro desse contexto, eu consegui perdoar o meu pai, mas ainda demorou 9, quase 10 anos para a conversão da minha casa. Então, sim, não processo, né? Isso. Então, 9 anos eu caminhei ali praticamente sozinho dentro da renovação. E aí, você foi morar com seus pais ou continuou com os avós?
eu sempre morei com os meus pais, mas como eles não estavam nunca presentes, que é na mesma rua. Ah, entendi. Então eu sempre ficava na casa dos meus avós, né? Então, dentro desse contexto, acabei mudando as minhas atitudes dentro de casa, né? Troquei praticamente todas as minhas amizades, né? Porque a amizade, ela é muito importante para você nesse caminho de Deus. Não existe você caminhar com Deus sem uma amizade sadia, sem você se alimentar também de coisas santas. Wesley, você falou aqui que comeu a palavra, né? Então, eu quero voltar nisso aí. Nós vamos para um rápido intervalo. Fica aí, nós já estamos de volta. E este podcast é um oferecimento da Casa das Bombas e Ferragens aqui de Londrina, gente bonita. A Casa das Bombas, ela é referência em bombas para poços, irrigação, uso predial e soluções para chácaras, sítios e áreas rurais. Tudo isso você encontra ali na Casa das Bombas. Oferece também linha completa, tá? De utensílios para casa, fogão a gás, fogão a lenha, churrasqueira e muito mais. Não deixe de passar na Casa das Bombas. Fica ali na Duque de Caxias 3340. Anota aí, Duque de Caxias 3340. E anota também o telefone 43 3339 0090. Casa das Bombas e Ferragens aqui de Londrina. Voltamos, gente bonita, você que nos acompanha através da Rádio Alvorada Londrina, seja muito bem-vindo ao podcast mais carismático do Brasil. E nós estamos aqui hoje com o Wesley Silva. Hoje, o Wesley é missionário, mas ele estava contando um pouquinho aí da sua história, da sua conversão, que com certeza você, talvez que está nos ouvindo, possa se identificar com a sua história. Wesley, você falou de comer a palavra, então você... Nesse mês da Bíblia, né, que nós estamos falando aí da Bíblia, você me disse que em 2009 teve uma experiência com o Senhor, com a palavra, e de lá para cá, diariamente, a busca da conversão, do conhecimento, da ter a experiência com o Senhor. Me fala sobre, você falou da conversão da tua casa, hoje todos da sua casa acompanham? Como que tá isso? Hoje todos da minha família, né, servem no meu grupo de oração, né? Graças a Deus, meu grupo de oração Renascer, eles servem comigo. Hoje a minha família caminha comigo. Eles também fizeram essa experiência? Fizeram essa experiência dentro do meu grupo de oração. Legal. E daí em 2015 eu vou fundar o grupo Renascer, né, que tem até hoje. Hoje é um grupo misto. Sim. E eles fazem a experiência dentro do meu grupo de jovens, que acontecia todos os sábados, né, de tarde. Eles fazem também a experiência do batismo no Espírito Santo, do perdão dentro da minha casa, e a minha vida foi transformada pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo. Então você é um jovem que a família um pouco distante aí de Deus, depois de ter feito essa experiência impactante da palavra, do Espírito Santo, começa ali um processo de anúncio dentro de casa. Sim. É Atos 16:31, né? Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Gente, o Wesley é bom de referência bíblica. Ele é bom de referência bíblica. Olha, eu tenho que ficar ali pesquisando, olhando, anotando, mas o Wesley, ó, você vai perceber que daqui a pouco ele vai soltar outra. Pau, pau, pau. Então, vai anotando aí e fica ligadinho. Ô Wesley, mas me fala, eu te conheço, como eu te falei, há bastante tempo, e eu sei que você é um curioso, estudioso, um menino que ama a palavra. Eu amo a palavra de Deus. Me fala dessa experiência, o que te cativou na palavra, o que você tem a dizer para essas pessoas que nos acompanham nesse mês da Bíblia, onde nós dedicamos aí a palavra de Deus. Eu sei que todo dia é dia de ler a palavra de Deus, mas Sim. Esse mês a igreja comemora isso, dá ênfase nisso. Me fala dessa tua experiência com a palavra, porque ó, eu acabei de falar das referências, né? Você é bom em referência. Isso. Cita, eu acho barato isso, fantástico. É assim, dentro da experiência de oração, as duas coisas que mais me impactou foi a experiência com o Espírito Santo, né, o batismo no Espírito em si e a palavra de Deus. Então o jeito que aquele pregador ministrava a palavra, com aquela autoridade, com aquele conhecimento e com aquela verdade, me impactou profundamente. Então as duas coisas que gerou no meu coração, né, que eu posso dizer assim, que são os efeitos do batismo do Espírito Santo, é a sede por Deus. Toda pessoa batizada no Espírito Santo, ela vai ter sede de Deus. E a segunda coisa é o amor pela palavra.
um carismático, né? Eu fui até no encontro agora internacional dos grupos de oração lá em Roma, e o cardeal dizia isso para nós da renovação, né? Renovação carismática católica, onde vocês perderam a palavra. Você estava lá, Wesley? Estava lá no encontro dos grupos internacional. de oração. E isso foi profundamente profético, porque toda experiência com o Espírito Santo precisa levar a palavra de Deus, né? Levando a palavra de Deus, a gente ama a igreja, a gente ama a Nossa Senhora, a gente ama o nosso grupo de oração, a gente perdoa, a gente reza, a gente tem desejo pelo céu, tudo por meio da palavra. A palavra de Deus, ela vai nos alimentando. E aí eu comecei, né, com a palavra de Deus, que aquele pregador disse que 2 coisas que iam guiar a minha vida a partir daquele momento, o Espírito Santo e a palavra de Deus. Então eu comecei a ler a palavra, já tive a graça de ler ela 3 vezes já. Inteira? Inteira. Gosto de Gênesis e Apocalipse. Gênesis e Apocalipse. Então eu amo a palavra de Deus assim, e ela foi me alimentando. Quando a minha família não caminhava comigo, quem me alimentava era a palavra. Quem via as minhas lágrimas, quantas vezes a gente chora diante da palavra do Senhor, nenhuma das lágrimas que é derramada diante da palavra, um dia Deus falou isso para mim, ao meu coração, nenhuma dessas lágrimas serão esquecidas. Então talvez você tenha chorado muito sozinho, rezado sozinho, ido ao grupo de oração sozinho, saiba que a palavra é do Senhor. Todas as lágrimas, todas as orações que são feitas com a palavra é de uma forma profética, porque a palavra de Deus, ela não mente, a palavra de Deus, ela é cura, ela é restauração, tudo foi feito pela palavra. Então, faça-se. Tudo, faça-se, né? Deus criou todas as coisas pela palavra, a palavra tem o poder de machucar, tem o poder de curar, tem o poder de aprisionar, tem o poder de libertar. A palavra de Deus, ela é tudo. Boa, né? perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Então, a palavra, eu sempre digo que é a arma mais importante que o ser humano tem, tanto pro bom como pro ruim. Então, a palavra de Deus, ela me alimenta desde 2009. Todos os dias eu leio a palavra de Deus, eu tenho amor pela palavra de Deus. Eu posso ficar sem outras orações, mas sem a palavra eu não consigo ficar. E lógico, isso causa também aí os efeitos, a consequência, né? Fixar versículos, capítulos, Exatamente. referências, né? Tem alguma palavra ali que Wesley, essa palavra é a palavra da minha vida. Quando eu lembro disso, isso aqui palpita o meu coração e... Lucas 1,39, né? Maria partiu apressadamente, uma cidade montanhosa da Judéia, entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a palavra da Virgem Maria, que ela era cheia, todos ficaram cheios do Espírito Santo, aquela casa foi cheia. Então essa é a palavra da minha vida, é a palavra do meu carisma, é a palavra que me guia, né? Que nós sejamos como a Virgem Maria, cheia da palavra, que guardava tudo no coração, para que as pessoas, para que as famílias sejam também incendiadas e possam fazer essa experiência com o Espírito Santo. E Wesley, você tem dia, assim, você está falando que você tem uma paixão pela palavra, né? Mas tem dia que você está muito cansado, às vezes você nem quer rezar ou ler a palavra, mesmo assim você insiste e Mesmo luta. assim. Alguns dias a gente lê mais, outros dias lê menos, mas eu tenho esse costume de, ao menos a liturgia ou diária, ou ao menos aquele quando estou, às vezes, rezando com os salmos, coisas assim. Nesses dias que eu não estou com vontade de ler a palavra, rezar, geralmente eu rezo com os salmos. Né? Que os salmos são muito profundos, né? E são poemas, são né? Manifestações de oração. Isso, de situações emocionais que eles estavam vivendo, Sim. boas e ruins. Então, Sim. Geralmente, nesses dias eu pego um salmo e eu tento rezar em cima dele, em cima de 2 ou 3 versículos. E você tem feito cursos bíblicos, ou tem buscado a teologia, ou a especialização na palavra, ou é realmente o desejo de ler e interpretar? Como que acontece isso? Eu sou psicólogo, né, de formação, atendo, né, trabalho com isso, neuropsicólogo, mas também eu fiz a minha formação de teologia. Então, eu fiz a formação de teologia e fui cada vez mais se aprofundando. Tem um padre, amigo meu, do estado de São Paulo, ele acabou vendo essa minha paixão pela palavra, ele pagou um curso para mim, então eu fiz especialização bíblica lá no Instituto Bíblico de Israel, lá de Jerusalém. Então fiz online, consegui fazer, né, coisas que... Foi uma graça, um presente de Deus, né? Nossa, naquilo. É um dos meus projetos. Eu quero uma especialização em Bíblia, porque eu também tenho teologia, né? Mas
o amor pela palavra. A palavra, ela mexe profundamente, assim, comigo. Eu falo isso emocionalmente falando, porque quando nós paramos para ler a palavra, ouvir a palavra, ela muda tudo. Tudo, dá sentido àquilo que não tem sentido. Como você falou, liberta os cativos, dá alegria àqueles que estão tristes, consola os desconsolados e também exorta aqueles que precisam de exortação. Com certeza. A palavra de Deus, né, ela é uma fonte de graça, né, uma fonte inesgotável de graça, de bênção, de conversão, de transformação de vida, né? A palavra de Deus, que é o próprio Jesus, né? Jesus é a palavra, né, que se encarnou. Então essa palavra, quando a gente mergulha nessa palavra e a gente se alimenta dessa palavra, as coisas, as nossas realidades, todas elas vão sendo transformadas. Se a gente usa, né, como diz Efésios, vai dizer isso, Efésios 6, dos 10 ao 20, vai dizer que a nossa única arma de ataque é a palavra de Deus. Então a nossa arma, né, de conversão da nossa casa é a palavra, né, a espada do Espírito. Então quando a gente lança, né, palavras de Deus dentro da nossa casa, elas produzem efeito. A palavra de Deus, ela vai dizer isso também, né? A palavra, quando ela é semeada, ela não volta sem produzir efeito. Então quando a gente lança a palavra de Deus dentro do coração da nossa casa, a nossa casa também é transformada, também também entra nesse mistério da palavra e é batizado no Espírito Santo. Glória a Deus. Por isso, meus irmãos, fica ligadinho. Nós vamos para um rápido intervalo e nós já estamos de volta. E este podcast é um oferecimento da Casa das Bombas e Ferragens aqui de Londrina, gente bonita. A Casa das Bombas, ela é referência em bombas para poços, irrigação, uso predial e soluções para chácaras, sítios e áreas rurais. Tudo isso você encontra ali na Casa das Bombas. Oferece também linha completa, tá? De utensílios para casa, fogão a gás, fogão a lenha, churrasqueira e muito mais. Não deixe de passar na Casa das Bombas. Fica ali na Duque de Caxias 3340. Anota aí, Duque de Caxias 3340. E anota também o telefone 43 3339 0090. Casa das Bombas e Ferragens aqui de Londrina. Voltamos, minha gente bonita. E olha, o Pode Sediar de hoje tá repleto de informação. Wesley Silva está aqui conosco, né? E ele já falou um pouco da sua história, do seu testemunho, o que aconteceu na sua vida através da experiência do batismo no Espírito Santo, através do anúncio da palavra. Falou também aqui da sua paixão pela palavra, e nesse mês de setembro, onde que a igreja dá ali um foco ali a palavra de Deus. Você me trouxe um assunto bacana, Wesley, e aí eu fiquei aqui. Você falou que é psicólogo de profissão. Exato. Teólogo. Sim. E especialista em Bíblia. Sim. Me fala como que é isso? Psicologia, cristianismo, teologia, trabalha com isso. Nós vamos ter que entrar nesse assunto. Eu sei que a gente não tem muito tempo, mas fala pra nós isso, um pouquinho sobre isso. Então, né, eu sou psicólogo de formação, sou neuro, né, e eu me apaixonei também pela ciência da psicologia exatamente por conta disso. Eu tenho comigo que a palavra de Deus, ela responde todos os questionamentos e todas as perguntas que nós temos. A palavra de Deus, ela é resposta não para uma parte da nossa vida, para toda a nossa vida, né? Aquilo que a psicologia não consegue, por ser uma ciência e não é uma ciência completa, só Deus, né, que é completo na sua sabedoria, na sua ciência. Então a psicologia, ela consegue ajudar as pessoas, ela consegue indicar, fazer com que a pessoa encontre os seus próprios caminhos, e a palavra de Deus também isso, né? Mas acima de todas as coisas, ela é o caminho, né, da nossa vida, da nossa santidade. E quando eu iniciei a faculdade, todo mundo falava, né, que ia abandonar a fé, mas só... Tem isso, né? Tem muito. Tem isso, né? Tem muito. Mas a gente só abandona a fé se a gente não ama a palavra, se a gente não reza. Porque acima de toda ciência, Deus está. Então, acima de todas as circunstâncias, de tudo aquilo que nós aprendemos, o Senhor, Ele é soberano e Ele é criador também de todas essas coisas.
Então, eu consigo hoje unir, claramente, né, respeitando os limites da psicologia, que tem limites, né, de não falar sobre religião, mas eu consigo, na minha pessoa, no meu testemunho, no meu jeito de falar, no meu jeito de me expressar, né, na Já forma denuncia, ali, né? já não tem Já jeito, denuncia, né? Não consegue. Não tem jeito. E dentro também da igreja tem muitas pessoas necessitando disso. Então, nós temos esses dois lados, né? E também existe um preconceito, né? Com certeza. Existe também um preconceito aqui, ó. O meu diretor falou que é pra eu falar perto do microfone. Eu me empolgo, eu vou pra trás ali, eu tenho que voltar aqui, né, diretor? Então, ó, tô falando pertinho, tá bonitinho? Tá? Ó, então, Wesley, existe o preconceito até de cristãos ir buscar uma terapia, um auxílio psicológico, e eu acho que você pode ter esse espaço também para falar, quebrar um pouco esse paradigma. Existe ou não existe? Ou é coisa da minha cabeça? Existe muito. E nós vemos o seguinte: há coisas que são tratáveis a nível de psicologia e há coisas que são tratáveis a nível espiritual. Então nós precisamos entender esses limites e a gente precisa trabalhar um em consonância com o outro. Então, a psicologia ela pode te ajudar a dar essa direção, a dar esse caminho que você às vezes não tem. Mas há coisas que precisam ser tratadas a nível mesmo de psicologia. Que, claro, a palavra de Deus ela consegue alcançar, mas muitas vezes, eu também sou do Ministério de Cura e Libertação, às vezes dentro do Ministério de Cura a gente não tem tanta essa completude da parte psicológica do ser humano. Sim, né? Até porque não é obrigação e não é o papel. Não é o papel. Não é o papel. O Ministério de Oração por Cura é orar por cura e libertação. Exatamente. Então, quando a gente olha para dentro desse aspecto, eu vejo assim que há coisas a serem tratadas dentro de um consultório, né, coisas pessoais que vão ser ajudadas pela parte espiritual e tanto a cura vai ser ajudada também pela parte psicológica. Então não vejo como algo conflitante, mas é algo que um ajuda o outro, que um complementa o outro e ajuda a cura completa do físico, do psicológico e do espiritual. E aí existe às vezes as pessoas confundem um pouquinho, né? Isso aqui é espiritual. E, na verdade, pode ser reações do corpo que não tem nada a ver com o espiritual. Realmente, um trauma, algum distúrbio, que precisa ser acompanhado, tratado. E como você bem falou, né? Deus é suficiente. A palavra é suficiente. Entretanto, ele quis usar também de homens e mulheres dispostos para ajudar no auxílio no tratamento das pessoas. É o que eu acredito, ou eu estou errado? Por exemplo, eu vou dar um exemplo do abuso. O abuso, ele pode ser sim tratado espiritualmente, né? E ele deve, porque realmente é uma ruptura do ser humano, né? Que ele é ferido na sua dignidade, na sua identidade, né? E em tudo. Só que ele precisa de um tratamento que às vezes dentro da cura, né? Aquele ministro de cura não vai ter essa completude de chegar nas consequências, em todas as consequências que um abuso sofre da pessoa. Então, nós temos, dentro dessas feridas, nós temos a ferida em si, que Deus cura, que os ministros de cura podem e devem ir, mas nós temos as consequências comportamentais, emocionais, psicológicas que o ser humano acaba desenvolvendo por conta de um trauma, por conta de algo que aconteceu, de uma ferida que ele sofre. Então essas consequências que é onde a psicologia entra como um tratamento. Da mesma forma que se a gente tiver com algum tipo de bactéria, né, a gente vai tomar aquele antibiótico 7 dias. A gente não vai tomar um só e simplesmente deixar. Não, há um tratamento a ser feito. A psicologia também ela ajuda nisso, ela vai fazer esse tratamento. Então, a palavra de Deus, a espiritualidade vai curar a ferida, mas há consequências que ficaram. Da mesma forma de uma cirurgia. Muito importante você falar isso. Então, ó, vocês que estão nos acompanhando, fica muito... Desculpa até te interromper, mas é importante você repetir isso. Nós vamos orar pela cura. Exatamente. E aí, algumas vezes, precisa de um acompanhamento de um profissional habilitado para tratar as suas consequências. Exatamente. Para que ela possa se conhecer e entender o que aquelas feridas geraram dentro dela. Para que elas possam entender, eu sou assim, eu sou grosseiro, eu sou dessa forma, por quê?
O que aconteceu comigo até que eu chegue nesse ponto? Então a psicologia ela vai tratar exatamente isso, como uma cirurgia. Se você faz uma cirurgia de joelho, o médico ele vai fazer essa cirurgia, essa parte mais difícil, ele faz, que é a parte da espiritualidade com Deus. Mas aí depois nós precisamos fazer a fisioterapia, porque a consequência daquela cirurgia gerou, por exemplo, dores no joelho, gerou uma dificuldade de andar. A fisioterapia vai ajudar nesse prognóstico, desse tratamento da pessoa, das consequências daquilo que aconteceu. Que bênção, hein? Que bom que nós temos, assim, profissionais que também compartilham da nossa fé, né? Porque daí obedece os limites, tanto de um quanto de outro, sabe o que a igreja prega em relação a isso e pode contribuir aí com a vida de muitos, né? Porque nós vivemos hoje uma sociedade que doente, infelizmente luta aí contra as doenças da mente, né, Wesley? Com certeza. Por isso que é muito importante aquilo que eu falei sobre a questão da palavra, né? A palavra de Deus vai dizer: a boca fala do que o coração está cheio. Então eu não preciso trazer simplesmente a religião, Deus dentro da minha terapia. O meu jeito de falar, de conduzir aquela sessão, o meu sorriso, o meu abraço, a minha acolhida, a forma com que eu falo vai trazer cura, porque a boca ela só vai falar daquilo que o coração está cheio. Se você preenche o teu coração da palavra de Deus, né, desse dicionário, né, do céu para nós, que é a palavra de Deus, se a gente se preenche disso, em qualquer uma das nossas profissões a gente vai transbordar no irmão. Mesmo que a gente não possa falar diretamente sobre Deus, nas nossas ações, no nosso sorriso, a gente vai transbordar aquilo que nós temos pleno dentro de nós. E é esse o chamado do evangelho, né? Exatamente. Sai para anunciar. Se preciso, abra a boca. Se não, o teu andar, o teu gesticular, a tua forma de conduzir as coisas, ela denuncia quem nós seguimos. Com certeza, né? Tanto para o bem como para o ruim também, sim, né? Com As certeza. nossas atitudes, às vezes podem nos denunciar que a gente realmente não é aquilo que nós pregamos, né? Isso é uma das maiores tristezas que nós temos, porque quando a gente é cheio de algo, a gente precisa se tornar. Então não é o quanto eu leio a palavra, é o quanto aquela palavra me transforma no dia a dia. Amém, amém. E você que está nos acompanhando, fica ligadinho. Nós vamos rapidinho para um rápido intervalo. Daqui a pouco nós voltamos. Pode Incendiar, podcast mais carismático do Brasil. E este podcast é um oferecimento da Casa das Bombas e Ferragens aqui de Londrina, gente bonita. A Casa das Bombas, ela é referência em bombas para poços, irrigação, uso predial e soluções para chácaras, sítios e áreas rurais. Tudo isso você encontra ali na Casa das Bombas. Oferece também linha completa, tá? De utensílios para casa, fogão a gás, fogão a lenha, churrasqueira e muito mais. Não deixe de passar na Casa das Bombas. Fica ali na Duque de Caxias 3340. Anota aí, Duque de Caxias 3340. E anota também o telefone 43 3339 0090. Casa das Bombas e Ferragens aqui de Londrina. Estamos de volta, minha gente bonita, a Rádio Alvorada, a Catedral do Ar, a rádio da família 106.3 FM e também através do YouTube, Rádio Alvorada Londrina. Wesley, nós estamos aqui com o Wesley, outro Wesley aqui, Wesley Silva. Wesley, que bonita essa caminhada que nós estamos fazendo no programa de hoje. Incendiados mesmo. Uma história que tinha tudo para não dar certo, né? Exatamente, com a palavra de Deus, encontrei o caminho. A palavra transformou a sua vida e continua transformando, e te usa para transformar a vida de outros. E aí você me fala da sua profissão, me fala do seu amor. Você foi generoso aqui, mas você não falou que você canta, que você toca, que você conduz. A gente faz tudo, até lavar o banheiro a gente lava para prega. Assim, realmente uma vida despojada em Deus. E aí, no meio aqui da nossa conversa, você fala da missão, né? E meus irmãos, eu também falei, né? O Wesley é missionário, né? E Wesley, como que é isso, meu irmão? Trabalho, missão, igreja, vida social, família. Você como psicólogo deve muito pregar o equilíbrio.
o equilíbrio das emoções aí, do corpo, alma e espírito. Fala um pouquinho para nós aí, como que é essa vida de missionário, essa correria para cima e para baixo, fala aí. Exatamente. O Padre Jonas falava muito do dom da temperança, que quase nós não falamos hoje. Sim, pouquíssimo. A temperança é um dos dons mais importantes que nós temos. E o Espírito Santo, ele traz esse equilíbrio. Então, uma vida com Deus, uma vida reta com Deus, uma vida de intimidade com Deus, com a palavra, com a Eucaristia, com a confissão, né, e com todos os tesouros que a nossa igreja nos oferece, ele nos dá essa temperança, esse equilíbrio de conseguir conciliar família, igreja, missão, né? A missão é um presente de Deus. A missão, ela é um chamado, sim, que Deus faz, né, a toda a igreja, mas ela também, de uma certa forma, ela é esse chacoalhar na nossa vida, né? Deus nos escolhe, mesmo a gente achando ineficiente, Deus nos escolhe e Deus vai nos levando. É um presente que Deus nos dá, né? A palavra do Senhor, ela vai dizer, quando Jesus aparece, ele vai dizer, a paz esteja convosco. A paz é um dos presentes. A missão é outra, né? Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Marcos 16 vai dizer isso, né? Impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, expulsarão demônios em meu nome, manusearão serpentes, né? O Senhor nos envia. O Senhor envia a igreja a fim de que ela incendeie os corações pelo poder da palavra, pelo testemunho e pela efusão do Espírito Santo. Então a missão, ela é um presente de Deus. Então na minha vida foi um presente, porque eu aprendi a ser pessoa, eu aprendi a ser cristão, eu aprendi a ser pregador, muito mais lá fora. Quando a gente fica só naquela redoma daquilo que a gente conhece, né? Naquele comodismo, a gente não entende tudo aquilo que acontece por aí, né? E eu te acompanho, hora tá no sul, tá no nordeste, tá no norte. Já tive a graça, por Deus, de estar em 20 estados do Brasil. Então a gente conhece muitas realidades. 20 estados? 20 estados do Brasil. Quais que falta? Falta Roraima, Acre, eu não vou lembrar todas Piauí. Aqui. Piauí eu já fui, Piauí. Falta Brasília, né, ali o Distrito Federal, Amapá, só os mais longes. Entendi. Assim. Né? Rapaz, Wesley. E você tá conseguindo conciliar o teu trabalho, teu grupo de oração que é na terça-feira. Isso, o meu grupo de oração na terça-feira às 20 horas, né, Paróquia Jesus Cristo Libertador, ali na Zona Norte. Eu consigo conciliar, sim, como eu hoje eu consigo trabalhar para mim, então eu consigo fazer a minha agenda, conforme a minha agenda de missão, então é a minha agenda de missão que ordena, né, que é tudo na minha vida, então é a minha agenda de missão que ordena os pacientes que eu vou atender, né, a maioria, né, das pessoas que eu atendo também são católicas, né? Também trabalho com a questão da avaliação neuropsicológica, né? Com o diagnóstico. Então, a missão é um presente de Deus. A gente vai aprendendo muito. A gente acha que a gente vai transbordar no outro, mas é a gente que se enche. Com então certeza. A gente conhece pessoas de fé, pessoas de Deus, pessoas que às vezes não estão ali na tela, e você conhece pessoas tão extraordinárias, tão cheias do Espírito Santo, que vai te ensinando também a trilhar esse caminho de graça e de santidade. Então a missão eu consigo conciliar bem, né? Na fidelidade, no grupo de oração, na minha paróquia. E graças a Deus a gente consegue conciliar, mas é graça de Deus. Wesley, nós estamos chegando aqui nos 5 minutos finais do nosso programa. Infelizmente ele passa muito rápido, essa 1 hora aqui sendo incendiada. Eu tenho certeza que, como eu que estou aqui sendo incendiado pela tua história, pela tua dedicação, pela tua missão, pelo teu chamado, eu sei que você tem muito mais coisas pra gente partilhar, e até já deixo o convite para você voltar em outro momento, talvez pra gente direcionar. Hoje nós vamos falar da psicologia e o cristão, depois só do seu testemunho, como que conseguiu vencer todos esses traumas, ou só da sua experiência missionária, porque são vários leques, né? Em cada bloco aqui a gente trabalhou alguma coisa, mas nesses minutos finais eu gostaria que você, com esse teu dom da palavra, né? Essa tua paixão pela palavra, o que você poderia dizer para os nossos ouvintes, amigos, esses que nos acompanham também através das redes sociais, mediante uma palavra, o que você poderia dizer nesse mês da Bíblia para aqueles que estão desmotivados, tristes, abatidos, ou aqueles até que estão confiantes, tenha certeza de estar com o Senhor, porque a palavra ela não só é para aqueles que estão descrentes,
Pelo contrário, nós que cremos precisamos estar alerta para não cair. Exatamente. Precisamos estar alerta para não cair. Então, qual a mensagem que você nos daria no dia de hoje? Amor pela palavra. E eu vou dizer algumas partes da Sagrada Escritura sobre isso, sobre essa intimidade com a palavra de Deus. A gente escuta muito, vou começar lá do final, do Apocalipse, né? Que fala assim, arrefeceste, né? Abandonaste o teu primeiro amor, né? Olha, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta às suas primeiras obras. Então, a primeira obra sempre da igreja foi o anúncio. Foi a palavra, foi o reino de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo passou aqui esses 3 anos de vida pública pregando a si mesmo. Pregando o evangelho, a boa nova, que é o próprio Jesus. E a igreja fez isso desde as suas primícias, né? E pregando a palavra, né? Noé teve uma experiência com a palavra, né? Deus fala com Noé e ele salva ele e a família dele, né? E toda uma descendência por conta da palavra. Abraão ouviu a voz da palavra de Deus e foi, né, para onde Deus mandou e se tornou pai de multidões, pai da fé, né? Um dos nossos patriarcas da igreja. Então José, antes de passar por todo aquele processo, ele também, né, teve uma revelação da palavra do Senhor em visões também, e ele acreditou. E depois ele salva a família, né? Como diz Gênesis 45, ele mesmo vai olhar para os irmãos dele, que tanto feriram ele, e vai dizer, fica tranquilo, porque eu fui à frente de vocês. Eu tive que sofrer tudo isso, né? Para que a nossa descendência seja salva. Então também fez uma experiência com a palavra, com aquilo que Deus falou ao coração dele. Samuel viveu num tempo onde não se tinha profecia, a Bíblia vai dizer isso, né? Que era escasso de profecia. Ele escuta a voz de Deus, mesmo com dificuldade, né? Depois de 4 vezes ele escuta a voz de Deus, responde ao chamado, restaura de novo o culto, a adoração a Deus. Moisés escutou a palavra do Senhor naquela sarça em Êxodo 3. Então diversas pessoas tiveram experiência com a palavra. Jeremias teve a experiência com a palavra, né? Que Deus o chama e dizendo para ele, porém a minha palavra, as minhas palavras nos teus lábios, não tenha medo. Jeremias, né? O próprio Isaías também, né? Isaías 6, né? Quem enviarei eu? Eis-me aqui. Então eu vejo assim, as pessoas que fizeram a experiência com a palavra, elas conseguem permanecer no Senhor. E eu encerro, né? Não tenho tempo de falar todas as passagens aqui, mas eu encerro com a Santa Ceia. Um dia eu estava na Semana Santa, foi uma das minhas maiores experiências com a Palavra de Deus. Eu estava na Semana Santa, na quinta-feira, né? Na vigília para a Sexta Santa, e eu rezando, Deus falou para mim assim, Wesley, qual que é a diferença das pessoas da Santa Ceia? Todos comungaram a Eucaristia? Falei, todos, Jesus. O Senhor diz, né? Tomai todos. Todos comungaram a Eucaristia. Todos comungaram. Inclusive, Judas. O que fez diferente? O que fez Judas ir para longe? A falta de escuta da palavra. Ele comungou do pão da Eucaristia, mas não comungou do pão da palavra. Quando a gente vai para o inferno, a gente é condenado não por aquilo que a gente faz, é porque a gente não escuta. A gente só peca porque a gente não escuta, não medita aquela palavra dia e noite sem cessar. Então, se a gente deseja ter uma experiência, um renovo, talvez você esteja desanimado, talvez em muitas áreas da tua vida você se encontra perdido, eu quero dizer para você, retoma as primeiras obras da igreja. Retoma as primeiras obras, que é a palavra, o amor pela palavra. Talvez você não se encontre incendiado pelo Espírito Santo porque falta a palavra de Deus. Porque falta a palavra de Deus, que esses tantos homens e mulheres que escutaram a palavra de Deus e mudaram a história, mudaram um povo, você também pode, através dessa palavra, ser transformado por ela para transformar toda a tua casa, a tua família. Amém, amém. Wesley, meu irmão, obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço o convite. Pela oportunidade. Sei que em meio à correria deu tudo certo. Graças a Deus. Que Deus te abençoe. E você que nos acompanha, meu irmão, minha irmã, a palavra, ela é fonte de vida. Eu não sei onde você está bebendo, onde você está buscando, mas eu sei que a palavra pode saciar a tua sede e mudar a tua história. Procura o grupo de oração mais perto da tua casa, procura aí a paróquia e com certeza volta, como Wesley falou, volta a experimentar das primícias
e a tua vida será transformada. Exatamente. Se apaixone por esse dicionário do céu que é a palavra de Deus. Amém. Wesley, Pai Jesus, meu irmão, Pai Jesus, que muito Deus obrigado. te abençoe. A você que nos acompanha, meu muito obrigado. Quarta-feira nós voltamos aqui na Catedral do Ar 106.3 e também pelo YouTube da Rádio Alvorada. Deus abençoe, povo Deus santo. abençoe, Abraço. a paz de Jesus. Deus abençoe. Podcast Pode Incendiar. Oferecimento Casa das Bombas e Ferragens. Linha completa de utensílios para a sua casa. Soluções para chácaras, sítios e áreas rurais. Casa das Bombas e Ferragens.